meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula com o professor João Duarte. Vamos dar continuidade aqui às nossas questões. Shaolin, matador de porco. Ai, eita, menino que inventa esses meninos. Muito bem, vamos lá, meu querido diretor. Vamos focar aqui, meu querido, nas questões. Vamos dar continuidade no que nós já vimos, matador de porco. Opa, 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 matador de porco. Vamos lá, meus queridos. Quero que vocês consigam compreender o assunto. Ciclo operacional. Existe o ciclo financeiro, existe o ciclo operacional e o ciclo econômico. Ok, meus queridos? Existem esses dois tipos. Ciclo operacional e o ciclo econômico e o financeiro. Quero que vocês compreendam o que é este assunto, meus amados, queridos, maravilhosos alunos. Tranquilo? Então vamos lá, professor João Duarte. Vamos entender este assunto. Vamos entender este assunto. Vamos lá, o que seria ciclo operacional? Refere-se a um período de um ano, é o início da industrialização através das vendas, das mercadorias, é o início da industrialização até o recebimento de duplicatas, o ciclo operacional refere ao período de atividade operacional da empresa. O Madison, como sempre, participando. É o início da industrialização até o recebimento das duplicatas. Vamos ver, vamos ver. Quero saber, meus queridos, deste assunto. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Vamos entender estes pontos, esses assuntos que estamos colocando aqui para vocês de maneira tranquila. Vamos lá. Escutem. Vejam pontos importantes para a gente não perder o nosso foco. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Pontos importantes. Quero ver. Todo mundo, o Madison não é letra C não, professor. É letra A, o Madison trocou. Não tem problema não, Madison. Importante que você... Importante é que você consiga compreender o assunto e estar participando. Isso que é mais legal. Isso que é mais legal. A letra correta é a letra C. Letra C, Mads. Você acertou, meu querido, no início. Do início, letra C. Ok? Opa, opa, opa. Letra C. Início da industrialização até o recebimento das duplicatas. Então, quando eu coloco aqui o início da industrialização, é o início da produção, certo? Da fabricação até o recebimento das duplicatas, ou seja, da fatura. Fatura. Ok? Ativo não circulante significa o quê? Um ativo fixo. Ativos fixo. Opa, muito bem. Ativo circulante significa não circulante, ativo fixo, total. Hein, meus queridos? Vamos lá, meus queridos. Quero
Vamos lá, Madison coloca a letra A, ativo fixo. O ativo não circulante significa o ativo total, real, ativo que não é usado no giro. Não é usado no giro. Vamos lá, vamos lá. Qual é a questão correta? Eita, pessoal de Cajazeiras participando aí, ó. Letra D. D de dado, isso. Muito bem, pessoal, aí. D de dado, professor. De maneira bem sucinta, nós estamos aí observando, meus queridos. Muito bem. Show de bola. Ok? Show de bola. Quero ver mais. Se todos vocês estão participando. Pessoal de Cajazeiras. B, professor. Olha, Cajazeiras, pessoal aí, tá colocando B. B, B, B. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos para a resposta correta. Qual a resposta correta, professor? Letra D. Quem foi que colocou letra D? Exatamente, pessoal de Cajazeiras. Letra D. Olha só. Olha só como são pontos de suma, hiper, mega importância. Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Show de bola. Ativo que não é usado no giro. O não circulante subdivide-se em investimentos imóveis e realizável a longo prazo, investimento imobilizado e imóvel, investimento imobilizado, intangível e realizável a longo prazo. Letra D, investimento imobilizado e fixo. E aí, me respondam. Me respondam com propriedade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Madison, letra B. Vamos lá, alguém mais? Rossana, Matheus, todo mundo aí, letra C, né? Vamos lá. Quero ver mais. Alguém? Acham que é letra C? Letra B? Madison, eu acho que é investimentos imobilizados em imóveis. Pontos importantes. Alguém? E Cajazeiras. Vamos lá. Coloca a letra B. Vamos para a resposta, meus amados. Resposta correta. Vamos para a resposta correta. Para a resposta correta. Qual a resposta? Vamos lá. Opa, Cajazeiras mudou, né? Para a letra B e foi para C. Não tem problema não. Mas há chances ainda de mudar. Tempo de mudar.
Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para a resposta, né? Gente, a correta é letra C. Quem colocou letra C é investimentos imobilizados, intangíveis e realizáveis a longo prazo. Corretíssimo. Não tem nem o que discutir uma questão dessa. Todos aí que colocaram letra C acertaram. Muito bem. Como exemplo de intangível, professor, como é um exemplo de intangível? Vamos preparar aí um outro exemplo. O que seria intangível? Muito bem, Matheus, acertou. Muito bem. Um exemplo de intangível. Tangível pode ser considerado uma marca comercial, gastos financeiros, administrativos ou com assessorias. Hein, meus amores? Quero ver. Vamos lá, vamos lá. Quero ver. Vamos lá. Rosana Alves e meu querido Mateuzinho colocou letra B e a Rosana colocou letra A. Muito bem. Mateuzinho, meu filho, só lembrar, intangível é aquilo que eu não posso pegar. Não é palpável. Só lembrar disso. Não é palpável. Não é algo palpável. Deu para entender? Ok? Aí agora tu mudou teu pensamento, Matheus? Ó, para tirar a dúvida do pessoal de Cajazeiras, intangível é algo que eu não posso pegar, que eu não posso ver, mas tem valor. Tem valor, entendeu? Por exemplo, se o Madison comprar uma camisa da marca Coca-Cola, valiosíssimo, só por causa que tem o nome Coca-Cola. Deu para entender? Ou não? Alguma dúvida? Professor, é a letra A. Olha, Mateuzinho, agora eu gostei. Gostei, Mateuzinho. Então pronto, gente. É a letra A, gente. Não tenho dúvida disso. Algo que eu não posso ver, mas tem valor. Curto prazo significa o quê? Período de até um ano. Período de até um ano ou um ciclo operacional valendo o menor. Período de até um ano ou ciclo operacional valendo o maior. Dependendo dos diretores da empresa. O que é algo de curtíssimo ou curto prazo? Eita, Madison. Um pescou do outro, né? Interessante isso aí de vocês. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Letra C, o Mateuzinho. Ó, o Mateuzinho colocou primeiro agora, Madison. Mateuzinho colocou primeiro.
A Rosana colocou letra C. Beleza. Alguém mais? Temos que ver, meus queridos. Vamos lá, vamos lá. Quero ver, meus queridos. Pontos importantes. Vamos lá, vamos lá. Alguém mais? Todo mundo aí vai de letra C. O Matheus vai de letra B. O Matheus mudou. O Matheus agora é letra D. Analisou aí. Mateuzinho. Vamos lá, vamos lá. Até o período de 1 ano. Letra C, gente. Período de até 1 ano ou o ciclo operacional valendo maior. Então, quem colocou letra C, acertou. Minha querida Rosana e o Mateuzinho colocou aí a letra C de maneira correta. Depois quis mudar, entendeu? Mas não mude, meu querido. Não mude, valendo maior. Em grau de liquidez decrescente, temos caixa, estoques, investimentos. Decrescente, gente, ele vem do menor, ele tem o maior grau, ó. Maior grau de liquidez, que pode ser transformado em dinheiro rapidamente. Ou seja, ele vem aqui do maior para o menor, certo? Ou seja, maior grau para o menor grau de liquidez dentro de um ativo, ó. Ativo, né? Só vocês lembraram do ativo. Então vem aqui o primeiro, aí lá embaixo, dentro do ativo, ele vem menor. Aí através dessa explicação vocês conseguem responder esta questão. Maior grau de liquidez, o que é liquidez? Eu posso transformar em dinheiro a curto prazo. Então, letra A, caixas, estoques, investimentos. Entendeu? Bancos, estoques. Entendeu? A gente tem todos esses fatores. Bancos, estoques intangíveis, e aí? Quem que acha aí? Madison, letra B. Mateuzinho acha que é letra C. Bancos, estoques, caixa. Muito bem. Muito bem, muito bem. Gostei de ver. Vamos lá, vamos lá. Um desses pontos. Vamos lá. Não, eu acho que é a letra C. Pessoal aí de Cajazeiras, acho que é a letra B. Muito bem. Cada um com uma opinião diferente. Mas eu quero que vocês participem. Não importa se está acertando, se está errando. O importante é entender. O importante é entender o assunto. Certo?
Vamos lá, vamos lá. Alguém mais? Não? Beleza. Então, a letra correta é letra A, meus queridos. Ó, quem aí colocou letra A, acertou. Certo? É caixas, estoques e investimentos. Caixas, estoques e investimentos. Ok? São chamados, tem um grau de liquidez decrescente. Um empréstimo emitido com prazo de 6 anos será classificado como realizável a longo prazo, exigível a longo prazo, patrimônio líquido ou intangível. Um empréstimo com prazo de 6 meses, ou seja, um passivo aí, ele é um passivo realizável a longo prazo, não circulante. Ele é o que, meus queridos? Quero saber de vocês. Hein, meus queridos? Pontos cruciais. Vamos lá, vamos lá. Quero saber de vocês. Vamos lá, não acho ninguém. Dom Expedito Lopes, letra A. Vamos lá, a resposta padrão, né? Letra B, meus queridos. Exigível a longo prazo. Exigível a longo prazo. Quando é colocado acima de 6 anos, gente, acima de 1 ano, é exigível a longo prazo. Certo? Exigível a longo prazo. O ciclo operacional da companhia A é de 18 meses. Para essa empresa, o curto prazo será de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ou 5 anos. Quando o ciclo operacional dela se fechar, ó, da industrialização, começa a produzir, é de 18 meses. Certo? Para o ciclo operacional, para essa empresa, curto prazo será de quanto? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ou 5 anos. Gente, com toda certeza, 1 ano e meio. Passou disso, é chamado a longo prazo. Certo? Acertou aí, Madison. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos revisar tema anterior. A gente vai fazer uma revisão. A gente passou algumas questões e agora nós vamos revisar grupo de contas para a gente fixar na memória esse balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial, professor. De uma maneira bem simples. O balanço patrimonial. O que seria esse balanço patrimonial, meus amados alunos? Vamos entender o que seria. Nós temos o ativo, que tem o ativo, bens e direitos, temos o passivo,
obrigações e o patrimônio líquido, capital e lucros acumulados. Certo? Nós temos. Vejam, né, o assunto de maneira revisada para que a gente chegue lá na frente, a gente não tenha dificuldade. Deu para entender? Porque o problema é que a gente tem dificuldade. Tem dificuldade. Por que a gente não entende esses assuntos? Pensa que esses assuntos é bicho de sete cabeças. Não é. Então nós precisamos, de uma maneira bem simplória, entender este assunto. Participar. Conseguiram compreender? Ou não? São importantes esses pontos. Eu preciso que vocês consigam enxergar esses pontos. O que é um ativo, o que é um passivo, o que é um patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido, de onde sai, de que forma. Certo? Tranquilo, meus amados? Conseguiram compreender? Ou não? Dúvidas, Madison? Dúvidas? Relatório demonstrando de maneira clara a situação financeira da empresa. Exatamente. Pessoal aí de Cajazeiras, é um relatório que vai demonstrar de maneira clara a situação financeira da empresa. Gostei. Então é bastante comum, basta para a gente saber a situação financeira da empresa, basta subtrair o ativo e o passivo, que a gente encontra o patrimônio líquido. Exemplificando, professor, se, por exemplo, se eu pedir um empréstimo de 50 milhões, certo? 50, ó, se uma empresa tiver 50 milhões de direito e 80 milhões de bens e 100 milhões de obrigações exigíveis, seu patrimônio líquido será de 30 milhões. Isso é a riqueza líquida dela. Ou seja, eu tenho um ativo passivo, tenho os bens mais direitos, menos as minhas obrigações exigíveis. Certo? Portanto, eu tenho 30 milhões. Esse é o meu balanço patrimonial. Ou seja, a verdadeira riqueza da empresa são os bens mais direito, menos obrigações exigíveis. Patrimônio líquido também é conhecido como situação líquida. Riqueza líquida da empresa. Para atribuir algumas terminologias contábeis, baseadas na teoria contábil, podemos dizer que o conjunto de bens, direitos e obrigações é denominado de patrimônio, que é a peça contábil que representa uma forma ordenada ao conjunto de bens, direitos e obrigações. Ainda que a equação contábil, bens, direitos e obrigações indique parte líquida da empresa, isto é, o que sobraria para a empresa, se ela liquidasse todos os seus compromissos. A parte líquida que sobra para a empresa, embora pertence aos proprietários, é denominado de patrimônio líquido. Como forma de apresentação do balanço patrimonial, normalmente estabelece que o lado dos bens e direitos pode ser positivo para a entidade, será chamada de ativo, aquilo que atua, exerce os itens do ativo. O lado das obrigações terá duas divisões. As obrigações exigíveis, aquelas que são cobradas, deverão ser pagas no dia do vencimento, para o passivo tem conotação negativa. As obrigações são exigíveis. As obrigações, que as entidades, né, que é a questão das entidades, as obrigações, são regime de patrimônio líquido. Deu para entender, meus queridos? Então, outra forma bastante conhecida para denominar passivo as obrigações exigíveis é conhecido como capital de terceiros. A gente pode chamar ele de capital de terceiros. Certo? Que é um recurso de indivíduos ou entidades emprestados para a empresa, que chamado de fonte externa. Dívidas com os bancos, financeiras, fornecedores,
representa o capital de terceiro. Então, o patrimônio líquido também é denominado capital próprio, isto é, recursos próprios. Desta forma, gente, a empresa há duas fontes de capital. Capital próprio, sócio capital dos outros ou de terceiros. Então, nós temos dois capitais, ó, o próprio ou de terceiros. O que seria esse capital de terceiros versus capital próprio, professor Gilvan? A comparação do capital de terceiros com o capital próprio revela o grau de endividamento da empresa. Quanto maior for o capital de terceiro, ou seja, as dívidas em relação ao próprio, gente, maior será o endividamento da empresa. Esse é o pulo do gato. Para vocês conseguirem entender a diferença. Quanto maior for o capital de terceiro, dívidas exigíveis em relação ao longo, capital próprio, maior será o endividamento da empresa. Não há dúvida de que um bom equilíbrio entre os dois grupos é o desejável. Embora, para ser mais competitivo, a adquirir ativos mais eficientes, haja tendência por parte da empresa que se endividará mais. Conseguiu compreender, meus queridos alunos? Que seria essa questão do capital próprio, mais o capital de terceiros, a diferença, de uma maneira bem sucinta. Tranquilo? Há alguma dúvida em relação a esses pontos? Então, meus queridos alunos, são pontos. Então, meus queridos, deu para entender? Então, gente, não há dúvida que é um equilíbrio que tem que existir. Tem que existir um equilíbrio para ver a situação financeira da empresa. Eu tenho que adquirir mais ativos, mais eficiente. Acho a tendência da empresa para ela não se endividar. Entendeu? Eu não posso, com a empresa, ela pode ter dívidas, né? Tantas dívidas, muitas dívidas. Tem que procurar diminuir bastante as suas dívidas dentro da empresa. Tranquilo? Então, são pontos, meus amados alunos, cruciais para vocês não perderem, não se perderem nos assuntos futuros. Se você entender este básico do básico, chegar lá na frente, no futuro, mais, né, das outras disciplinas, meus amores, não vão ter nenhuma dificuldade. Meus amores, não vão ter nenhuma dificuldade. Deu para entender, meus amados alunos? São pontos cruciais sobre nosso entendimento. Professor Gilvan, o passivo e o patrimônio líquido significa origem de capital, que pode ser externo ou interno. Passivo e patrimônio líquido significa origem de capital, sim. Por outro lado, o ativo significa aplicações de recursos originado do passivo e patrimônio líquido. Assim, aplica-se dinheiro do caixa, aplica-se dinheiro no caixa, nos estoques, em bens de vida longa. Isso explica por que de que o ativo ser sempre igual ao passivo. O passivo patrimonial, ou seja, uma empresa não pode aplicar aquilo que não tem de origem. Desta forma, fica mais fácil entender a acepção do termo de balanço, originando o equilíbrio dos dois lados, tipo uma balança, né, de dois pratos. Uma forma mais ampla de compreender o que é um balanço patrimonial, que é o nosso assunto de hoje, gente, passivo significa as origens, fontes dos recursos que podem ser de terceiros ou dos proprietários. Esta é a forma de financiamento da empresa. Então, ativo significa aplicações, investimento dos recursos, certo? Obtido pelo patrimônio e o patrimônio líquido. Os investimentos que a empresa faz podem ser fixos, que não circulam, que permanecem para uso sem intenção de venda, terrenos, prédio, máquina, equipamento. De giro, que circulam,
certo? De rápida renovação, para o negócio ter continuidade, caixas, estoques, conta a receber. Então, o balanço patrimonial pode ser visto com investimento investimento fixo ou giro, ou fonte de financiamentos, que terceiros ou próprio, certo? Ele pode ser considerado assim. Requisitos, professor, do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é composto por um cabeçalho, gente. Ele tem que ter denominação da empresa, ele tem que ter título de demonstração, ele tem que ter data de encerramento. De acordo com a lei da sociedade anônima, que é essa lei aqui que vocês precisam estudar, lei bastante ela, que ela precisa até de uma reforma, dispõe que as demonstrações de cada exercício deverá ser aplicada com indicação dos valores correspondentes do exercício anterior. Ou seja, o balanço patrimonial, bem como todas as demonstrações financeiras, deverão apresentar duas colunas: o exercício atual e o anterior. Essa representação vai facilitar ao usuário a evolução dos valores em menos de um ano para o outro ano. Certo, gente? Então a gente faz. Quando lá na frente, quando a gente for fazer as análises de demonstrações contábeis, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, que são esses relatórios que nós temos que construir. Esses relatórios, eles são de suma, hiper, mega importância. Principalmente quem for fazer aí futuramente um curso de contabilidade, ok? Que é importante. Requisitos do balanço, professor. Veja aí, ó, o nome da empresa. Nós temos aí o ativo de 2021 e 2021 e 2020, certo? Aí você tem, né, as aplicações de recursos, que são bem caixas, estoque, direitos, conta a receber, ações da empresa. Nós temos origem, obrigação exigível, capital, empréstimo a pagar, financiamento, fornecedores, patrimônio líquido, obrigações não exigíveis, capital próprio, capital, lucros acumulados. Então, praticando um pouco, relatórios contábeis, ó. Informes contábeis é sinônimo de quê? Exercício social significa o quê? Me responda aí. A primeira e a segunda questão, quero que vocês me respondam depois dessa explicação que eu dei, a contabilidade e o contador. Eu quero que vocês coloquem aí esses pontos importantes. Informes contábeis, esse nome de quê? De balanço patrimonial, relatório contábeis, registro contábil ou patrimônio. E exercício social significa o quê? O ano civil, ramo da atividade, que terá duração de um ano, ano comercial. O que é esse exercício social? Quando a gente fala assim, tu tem que fazer o balanço patrimonial no seu exercício social. E aí, meus queridos? Me respondam, me respondam. De uma maneira bem sucinta. Vamos lá, vamos lá. Bem sucinta. Vamos lá, meus queridos. Quero ouvir de vocês. Vamos lá. Alguém? Vamos lá, meu povo. Alguém, alguém, alguém? Alguém? Nada? Mas importa agora.
Vamos lá, meus queridos. Nada? Beleza, vou dar o gabarito. Vou dar o gabarito. Vou dar o gabarito para vocês de maneira correta. Letra B, gente. Então vamos lá, meus queridos. Olha só, letra C, ó. Letra B, relatórios contábeis em uniformes. E esses terá duração de 1 ano, meus queridos. Terá duração de 1 ano. Pronto, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje de uma maneira bem simplória, tá? Eu trouxe essa revisão sobre balanço patrimonial, o que é ativo, o que é passivo, o que é ativo circulante, o que é ativo não circulante, para que vocês possam não ficar prejudicados lá na frente. Então, meus queridos, um beijo do professor. Tchau, tchau e até a próxima semana. Tchau, tchau.